Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Trapaceiro. Capítulo 291. Ao ouvir a menção de ajuda, Yaiko e Nagato estremeceram involuntariamente. Ajuda? Isso não era ajuda nenhuma. Principalmente Yaiko, olhando para as pegadas em seu corpo e a dor surda das flores pisoteadas, sentiu que não precisava de nada. Kazuyama Jack deu um leve sorriso e continuou seu discurso. Mas parece que vocês também não estão se saindo muito bem, estão em menor número e sendo espancados. O que é isso? É algum tipo de tradição gloriosa em Amagakure? Fomentando conflitos internos para melhorar as habilidades de combate da sua aldeia? Yaiko franziu a testa. Sabia que Kazuyama estava brincando, caso contrário, não teria eliminado todos os inimigos com um só golpe. Aquele projétil do dragão de água o atordoara. Sendo capaz de invocar um dragão de água tão grande, aquele homem claramente não era alguém à sua altura. Não brinque. Não somos do tipo que segue Ans da Salamandra. Não concordamos com as políticas dele. No mínimo, nunca as aceitaremos. Yaiko respondeu a Kazuyama com absoluta seriedade. Seu tom de voz era incomumente grave. A paz não requer guerra extrema. Criaremos um mundo pacífico, um mundo sem guerra. É por isso que existimos. Mesmo diante de alguém tão poderoso quanto Ans da Salamandra, não recuaremos. Nagato e Konan, parados ali perto, estavam igualmente solenes. Compartilhavam a mesma dor, os mesmos objetivos. Era isso que os fazia seguir em frente. Infelizmente, quem estava sentado em frente a eles era alguém que conhecia o futuro. Kazuyama zombou levemente. Não que ele achasse os ideais de Yaiko errados, ele só tinha um problema com a mentalidade de Yaiko. Como ele morreu na história original? Ele escolheu morrer. Não foi uma tolice? Aquele papo de nunca recuar, ele estava simplesmente encurralado, sem saída. E depois? Suspiro, que homem trágico e lamentável. Mas essa era a história original. Agora as coisas eram diferentes. Kazuyama estava aqui. Se Nagato com Rinnegan era um peão preparado por Madara Uchiha, então Yaiko e Konan eram aqueles que Kazuyama pretendia trazer para seu próprio grupo. Ele não estava alheio aos sentimentos de Nagato. Graças à capacidade de Shade de sentir emoções, ele já sabia tudo o que Nagato sentia por ele naquele curto espaço de tempo. Primeiro surpresa, depois medo, seguido de irritação. E agora mesmo, quando ele falou, Nagato até sentiu uma pontada de ressentimento. Em contraste, Yaiko e Konan estavam apenas agitados. Eu não sei por que Jiraiya salvou você, mas com base na sua pequena briga agora, não vi nenhum talento. Ah não vi nenhum talento em vocês dois. A liberação de papel de Konan, no entanto, eu já vi antes. É um jutsu fascinante. Cabelo laranja, cabelo ruivo, e você? O que sabe fazer? Seu tom quase provocador fez Yaiko se levantar de um salto. Ele apontou para Kazuyama com a mão direita, com o rosto transbordando espírito de luta. Como ousa questionar a nossa força? Quero que saiba, eu sou forte. E meu nome não é cabelo laranja. É Yaiko. E ele é Nagato. Nagato também se levantou lentamente. Seu Rinnegan encarava Kazuyama Jack. Embora não falasse, sua postura dizia tudo. Ah, é mesmo? Não percebi. Cabelo laranja, cabelo laranja, cabelo laranja, e Yaiko estava prestes a explodir. O cabelo dele estava ótimo, então por que chamá-lo assim? Ao lado, Konan não pôde deixar de achar a cena divertida. Observando Kazuyama Jack provocando Yaiko daquele jeito, ela se levantou e puxou Yaiko de volta. Afinal, Kazuyama os ajudou, mesmo que o processo tenha sido um pouco difícil. Estou tão irritado. Você realmente é o pior. Yaiko, contido por Konan, só conseguiu resmungar e largá-lo. Os três se sentaram novamente enquanto Kazuyama Jack os observava com um sorriso alegre. Você está tentando abertamente conquistar as pessoas na Terra da Chuva. Não tem medo que o velho Ans venha atrás de você? Você sabe como é, e as pessoas ficam mais cruéis com a idade. Mesmo que ele seja chamado de semideus, ele ainda é humano. E os humanos têm seus defeitos. A menção de Ans da Salamandra, todos os três ficaram em silêncio. Eles sabiam muito bem que, enquanto estivessem na Terra da Chuva, dentro de Amegakure, estariam sempre sob a sombra de Ans. Afinal, sem Ans, a Terra da Chuva não seria o que era. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, o país se tornará um campo de batalha, mas Ans usará sua força avassaladora para enfrentar as outras grandes aldeias sem recuar. Ele construiu sua reputação e forçou as 5 grandes nações a levarem a Terra da Chuva e Amegakure a sério. Agora, quando começavam a reunir pessoas, já estavam na mira dos ninjas de Amegakure. Se continuassem a crescer, era questão de tempo até que Ans os notasse. E daí? Se quisermos alcançar nossos ideais, teremos que enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. Se já estamos com medo, não faz sentido perseguir nossos ideais. O tom de Yaiko era firme. Ele não ia desistir. Nagato e Konan estavam igualmente determinados. Além disso, por que um ninja de Konoha se importa tanto? O que quer que decidamos fazer não tem nada a ver com você. Kazuyama sentiu. Yaiko tinha razão. Como ninja de Konoha, ele não tinha o direito de interferir nos negócios deles. Infelizmente, ele ainda teve que fazer isso, mesmo que fosse apenas para proteger seus próprios interesses. A organização Akatsuki. Ele ou a impediria de se formar ou a transformaria em sua própria organização. Ele só não tinha certeza se eles já tinham fundado. Quem disse que pessoas de fora não podem se envolver? Jiraiya também é de Konoha, e ele não acolheu vocês três? No momento em que mencionou Jiraiya, Yaiko ficou em silêncio. Aquele era o professor dele. O que ele poderia dizer? A sala ficou em silêncio até Kazuyama falar novamente. Cabelo laranja, você é basicamente um líder de equipe agora. Sua equipe tem nome? Ou você já pensou em formar uma organização? Algo para ajudar a concretizar seus ideais? Era isso, o evento principal. Kazuyama não se esquecera da recompensa que o sistema lhe dera por nomear o Dain. Se conseguisse aparecer ali, talvez ganhasse outro bônus. Uma organização?
Um nome? Não, somos apenas um grupo de 9 agora. Yaiko pareceu confuso no início, mas assim que a palavra organização foi compreendida, seus olhos brilharam. Foi uma ótima ideia. Se iam fazer algo grande, por que não criar uma organização? Isso foi bom, muito bom. Quando Kazuyama percebeu que a organização Akatsuki ainda não havia sido formada, ele abriu um largo sorriso genuinamente feliz, mas aquele sorriso só deixou Yaiko, Nagato e Conan confusos. Eles não conseguiam nem imaginar o que se passava na cabeça dele. Eles ainda não tinham formado uma organização, então por que ele estava tão animado? Algo não estava certo, realmente não estava certo. Capítulo 292. Do que você está rindo? Eu? Rindo? Não, você deve ter visto errado. Kazuyama rapidamente conteve o sorriso, mas os três à sua frente não acreditaram. Seus olhos se arregalaram enquanto o encaravam. Você riu muito. E foi uma risada assustadora também. Uf, sério, como alguém como você consegue uma aluna tão adorável? Meu Deus, a vida não é justa mesmo. E Aiko de repente pensou em Yujito, uma garotinha tão fofa, presa a esse cara como professor. Era demais. A boca de Kazuyama se contraiu e suas mãos instintivamente formaram o selo do tigre. No momento em que Aiko viu, seus cabelos se arrepiaram. Ele imediatamente ficou em alerta máximo, com medo de que Kazuyama pudesse tentar algo estranho. Nesse momento, a voz irritada de Yujito soou do lado de fora. Alguém pode me ajudar? Você está tentando me fazer trabalhar até a morte? Seu professor babaca. Vem aqui, cozinha. Eu quero churrasco. Kazuyama largou o selo do tigre e lançou um olhar penetrante para Yaiko antes de se levantar e sair. Como um verdadeiro professor, era a hora de cozinhar. Honestamente, ele simplesmente não confiava que Yaiko e os outros não o envenenariam com suas comidas. Ao ver Kazuyama partir, Yaiko e os outros ficaram momentaneamente atordoados. Ouviram o que Yujito disse? Aquele cara realmente sabia cozinhar? Sério? Ao longo dos anos, suas refeições consistiam principalmente em carne grelhada e bolinhos de arroz. Ninguém no grupo sabia cozinhar. Era muito difícil. Com Yujito de volta, todos os 9 membros do esquadrão saíram. No centro do acampamento havia uma pilha de presas, coelhos, veados e 3 pássaros grandes. Yujito, eu pego os coelhos e os veados. Mas o que há com esses 3 pássaros? Kazuyama olhou para as corujas, seus pescoços torcidos, e sua boca se contraiu novamente. Não que ele estivesse enojado, depois de assistir The Walking Dead, ele sabia que essas galinhas escocesas de rosto redondo eram tecnicamente comestíveis. Eu os vi e pensei, por que não? Estou com vontade de asas. Mesmo que seja de coruja, o sabor deve ser bem parecido. Yujito lambeu os lábios enquanto observava as corujas. Lá na terra dos pássaros, ela comia asas de frango grelhadas o tempo todo. Era absolutamente obcecada por elas. Espera, você trouxe tudo isso de volta sozinho? Esta floresta é cheia de vida selvagem, mas os animais são super cautelosos. Como você conseguiu? E você é só uma criança. Akashi foi o primeiro a falar, incrédulo. Como o principal caçador da equipe, ele geralmente cuidava de todo o suprimento de comida. Ele sabia o quão difícil era caçar naquela floresta, até ele tinha que trabalhar duro para isso. Mas Yujito tinha sumido há pouco tempo e trouxe tudo isso de volta? Yujito estufou o peito orgulhosamente. É só uma caçada. Qual é o problema? Se eu não estivesse com preguiça hoje, teria trazido pata de urso. Kazuyama ficou sem palavras. Ele a agarrou pela gola e a jogou para o lado. Outros talvez não soubessem, mas ele com certeza sabia, como o Jinchuriki, ao firmar um pacto com sua besta com cauda, você podia acessar seus poderes. Como as asas de Shei. E com a Tatabi dentro dela, Yujito tinha agilidade aprimorada e um olfato incrivelmente aguçado. Caçar assim? Era brincadeira de criança. Tudo bem, então você é o cozinheiro? A julgar pela sua aparência, duvido que você consiga fazer algo comestível. Vá sentar. Yujito, prepare meus temperos. Os olhos de Yujito brilharam instantaneamente, e ela ansiosamente começou a preparar os temperos para Kazuyama. A resposta dela deixou Yaiko e os outros perplexos. Ele estava falando sério? Há um rio aqui perto? Existe. Eu vi um enquanto caçava. Leve-me lá. Você? Akashi, certo? Venha comigo. Vou precisar de ajuda com tudo isso. Kazuyama estava pronto para começar a limpar os coelhos, os veados e sim, as galinhas escocesas de rosto redondo. Mas ele precisava de um rio para fazer isso direito, não podia ter sangue e entranhas espalhados por todo o acampamento. Logo, Kazuyama partiu com Yujito e Akashi a reboque, deixando os outros sem palavras. E Aiko, ele realmente sabe cozinhar. Talvez o jantar de hoje seja realmente bom. No mínimo, melhor do que o habitual do Akashi. Sem dúvida. Aquela carne sem sabor que a gente anda comendo? Arg. Ouvindo os amigos Yaiko, Nagato e Conan trocaram olhares. Cada um viu o mesmo choque nos olhos do outro. Afinal, ser forte como um ninja era uma coisa. Mas cozinhar era um nível totalmente diferente. Kazuyama tinha acabado de mostrar a eles o que significava ser um verdadeiro polivalente. Quando o aroma da carne grelhada começou a pairar no ar, Yaiko e os outros estavam completamente convencidos. Jin, o anfitrião, impressionou o grupo de Yaiko com o poder da comida, exibindo sua força. Recompensa, livro de receitas. Kazuyama, ainda grelhando, congelou. Enquanto os dados da receita inundavam sua mente, sua boca se contraiu tão violentamente que praticamente deixou imagens residuais. O sistema dele estava ficando cada vez mais ridículo. Que tipo de recompensa era essa? A recompensa de desenhar um círculo e amaldiçoar alguém já era estranho o suficiente, mas agora um livro de receitas? A espera pela comida parecia interminável. Era só churrasco, mas para Yaiko e os outros, parecia uma vida inteira. Tudo bem, está pronto. Pode começar. Ei, essa perna de veado é minha.
e a perna de coelho também. Antes que Kazuyama pudesse reagir, 9 pessoas o atacaram ao mesmo tempo. Até Conan se juntou a eles, e o esquadrão devorava a comida como uma matilha de lobos famintos. Yujito ficou chocado. Ei, minhas asas, mexam-se, solte minha carne. Logo Kazuyama e Yujito também foram atraídos para a briga. Sem que eles soubessem, 2 figuras estavam silenciosamente nos galhos de uma árvore próxima. Os olhos vermelhos do Sharingan se fixaram na cena abaixo, observando cada movimento no acampamento. Esse é Kazuyama. O que ele está fazendo aqui? Era Murin Uchiha. Ao lado dele estava Zetsu. Não faço ideia, mas parece que ele os conhece muito bem. Aquele ruivo, é aquele com Rinnegan. Ele é seu alvo. Capítulo 293. Eu vi. Então esse é o Rinnegan? Não parece nada especial. Essa técnica do Sansara da vida celestial pode realmente trazer alguém de volta à vida? Murin Uchiha era um homem de ação. Ele sempre suspeitou que Madara estava brincando com ele. Como alguém poderia voltar dos mortos? Isso era pura bobagem. O Rinnegan é conhecido como o olho que controla a vida e a morte. É o ápice do poder ocular. Seu portador pode controlar naturalmente todos os 5 chakras, manipular o Yin e o Yang, e possui habilidades extraordinárias. Madara suportou imensas dificuldades para despertar esses olhos. Não o subestime. Se você quiser alcançar o nível de Madara no futuro, esses olhos são essenciais. Zetsu mais uma vez deu um pequeno sermão em Murin Uchiha. Quanto à técnica Sansara da vida celestial, ele não se deu ao trabalho de explicar. Era uma técnica proibida do sábio dos 6 caminhos, muito além do ninjutsu comum. Era o verdadeiro poder do sábio. Após terminar a explicação, Zetsu voltou a olhar para Kazuyama Jack, que se empanturrava de comida. Um brilho de seriedade brilhou em seus olhos. Mas por que esse cara está aqui? E por que ele simplesmente encontrou Nagato? Isso poderia interferir seriamente em nossos planos. Você deveria saber, ele já está no nível de um Kage. Nem mesmo o veterano terceiro Mizukage conseguiu derrotá-lo. O que você planeja fazer? A intenção original era fazer contato direto com Nagato, mas agora parecia que o plano precisaria mudar. A presença de Kazuyama Jack era uma grande complicação. Quem sabe se ele realmente derrotou o terceiro Mizukage. Não se esqueça, o sensei dele é Orochimaru. Cobras são escorregadias. Talvez ele tenha usado algum truque para matar o Mizukage. Não, me ajude a criar uma brecha. Vou tentar acabar com ele. O Sharingan de Murin Uchiha começou a girar rapidamente, e aquele assustador padrão de diamante em forma de cruz apareceu mais uma vez. Zetsu não pôde deixar de tremer diante da visão. Os olhos Uchiha manifestavam todos os tipos de poderes após despertar o Mangekyou Sharingan, e as habilidades de Murin estavam claramente entre as mais formidáveis, quase inacreditáveis. É melhor você controlar essa intenção assassina. Claro, as células de Hashirama ajudam a reduzir os danos causados pelo Mangekyou Sharingan no seu corpo, mas o uso excessivo ainda traz perigo. Não entendi. Por que você simplesmente não transplanta os olhos do Uchiha? Eles foram o último presente dele para você. No momento em que Zetsu mencionou isso, uma poderosa sede de sangue irradiou de Murin. Uchiha era seu amigo mais próximo. As cenas de sua morte assombravam constantemente a mente de Murin. Calhe a boca. Não fale do Al. A menos que eu não tenha escolha, nunca usarei os olhos dele. É só Kazuyama Jack. Eu mesmo cuido dele. Ao ver Murin Uchiha fervendo de raiva, Zetsu silenciou. Mas no fundo, ele sabia que mesmo os olhos mais poderosos eram inúteis diante de uma força avassaladora. Kazuyama Jack havia derrotado o terceiro Mizukage. Só isso já provava que ele não era um shinobi comum. Madara não teria considerado uma ameaça caso contrário. Afinal, aos olhos de Madara, a maioria das pessoas eram insetos. Para Kazuyama Jack, superar isso significava que ele possuía algo verdadeiramente excepcional. O que você vai fazer? Espere o momento certo e então mate-o. Zetsu ficou sem palavras. Agora ele entendia por que Madara havia classificado esse cara em último lugar. Essa mentalidade, sério. Vamos continuar observando. No momento você não tem nenhuma oportunidade. Mesmo com seu poder visual, você não terá chance. Além disso, aquela garotinha com Kazuyama Jack. Tem algo estranho com ela. Ambos os olhares se voltaram para Yujito, como se tentassem enxergar através dela. Murin a observou por um tempo, mas não encontrou nada suspeito. Ele achou que tinha uma boa noção de Kazuyama Jack. Principalmente quando viu o rosto jovem de Yujito, ele imediatamente pensou que tinha descoberto tudo. Tique, só um garoto com um rosto decente. Eu sei exatamente que tipo de cara Kazuyama Jack é. Ele era um pervertido total na vila. E agora, ele está pior. Zetsu sentiu uma onda de frustração. Não importava o que dissesse, Murin sempre tinha uma resposta. Mas Murin não estava totalmente errado. Com base nas informações que eles tinham, Kazuyama Jack era realmente um libertino. Sua Kekkei Genkai, técnica de fuga transparente, lhe servia perfeitamente. Até Jiraiya teve que admitir a derrota. Vamos encontrar o momento certo. Assim que ele estiver longe de Nagato e dos outros, eu atacarei. Com meu Sharingan, posso derrotá-lo. O Sharingan girou e Murin Uchiha desapareceu entre as árvores. Zetsu soltou um suspiro desamparado. Suspiro. Murin realmente é uma pessoa determinada. Você deveria dar uma folga para ele, Zetsu Negro. Zetsu Branco, que até então estivera em silêncio, finalmente falou. Seu tom leviano deixou Zetsu Negro ainda mais exasperado. Tudo que Zetsu Negro pôde fazer foi gritar interiormente. Esses caras, totalmente não confiáveis. Ele também desapareceu lentamente entre as árvores. No acampamento, Kazuyama parecia irritado enquanto olhava para as 10 pessoas à sua frente, todas incapazes de se mover. Sim, 10, incluindo Yujito. Um veado, vários coelhos e 3 corujas foram completamente devorados, e Kazuyama Jack ainda não estava satisfeito. Ele agora mastigava um biscoito. Vocês todos passaram fome em suas vidas passadas?
Cada um de vocês come mais que o outro. Yaiko não demonstrou vergonha e o elogiou entusiasticamente. É incrível. Muito melhor que a comida do Akashi. Essa foi a primeira vez que percebi que churrasco pode ser tão bom. Cara, toda a carne que eu comi antes parece desperdiçada agora. Os outros 7 concordaram, deixando Akashi com uma expressão resignada. Ei, Yaiko, isso é duro. Vocês todos me fizeram cozinhar, e eu nem sei cozinhar, ok? Mas você não está errado. A comida de Kazuyama é incrível. Aquela refeição aproximou Kazuyama e Yaiko muito mais. Para Yaiko e os outros, qualquer um que conseguisse fazer uma comida tão saborosa era digno de admiração. Adicione a isso o fato de que Kazuyama Jack os havia ajudado mais cedo, e em pouco tempo todos estavam sentados ao redor da fogueira conversando. Então, Kazuyama Jack, o que exatamente você está fazendo na Terra da Chuva? Você sabe que a Megakure é extremamente hostil ao shinobi das 5 vilas principais. Se alguém te encontrar aqui, você será expulso do país. A expressão de Yaiko ficou séria quando ele questionou Kazuyama sobre seus motivos para vir à Terra da Chuva. Capítulo 294. Só de passagem. Você acredita nisso? Eu estava lutando contra Sunagakure no campo de batalha no País dos Rios, mas por causa de uma missão. Atravessei o País do Vento para a região norte do País dos Pássaros. Yujito é minha discípula. Ela esteve comigo o tempo todo. Se eu quiser retornar à Terra do Fogo, passar pela Terra da Chuva é a rota mais conveniente. Kazuyama Jack pegou seu protetor de testa de Konoha e casualmente deixou cair a desculpa que havia preparado há muito tempo. Ele havia trabalhado naquela explicação por um tempo e estava confiante de que era incontestável. Deveria ser o suficiente para enganar Yaiko e os outros. Claro, eles não questionaram. Afinal, a guerra entre Sunagakure e Konoha era um grande acontecimento, a notícia já havia se espalhado até entre eles. Não é de se admirar que um shinobi de Konoha como você apareça na Terra da Chuva. Mesmo assim, sugiro que você vá embora o mais rápido possível. Sabemos o quão perigoso é aqui. Kazuyama sorriu, sua expressão cheia de desdém. Em seguida, ele decidiu ensinar a Yaiko e aos outros o que realmente significava ser ousado. Vocês 3 realmente não têm um pingo de coragem. Um verdadeiro ser poderoso não teme ninguém. Claro, Ans, a salamandra, pode ser chamado de semideus, mas eu sou um Jounin de elite. Mesmo que eu não consiga derrotá-lo, se eu quiser escapar, ele não vai me pegar. Confiança, a confiança absoluta. Olhando para o rosto presunçoso de Kazuyama, Yaiko e os outros ficaram sem palavras. De repente, os olhos de Konan brilharam de excitação e surpresa, e ela deixou escapar. Seu nome é Kazuyama Jack? É o verdadeiro. Por quê? Alguém fingindo ser eu? Kazuyama lançou um olhar perplexo para Konan. Os outros pareciam igualmente confusos, imaginando o que ela queria dizer. Você é aquele que chamam de fantasma do campo de batalha? Fantasma? Kazuyama foi pego de surpresa. Não era a primeira vez que ouvia aquele apelido, mas nunca lhe dera muita importância. Agora que Konan o havia mencionado novamente, ele finalmente estava curioso. Sim, dizem que há 2 shinobi fantasmagóricos em Konoha, ambos incrivelmente fortes. Eles são vistos como as estrelas gêmeas em ascensão de Konoha, brilhando como combo A-B de Komogakure. Um é o Flash amarelo, e o outro é o fantasma de Konoha. Os olhos de Konan estavam cheios de admiração. Era claro que ela tinha ambos em alta conta. O Flash amarelo ganhou esse nome por sua velocidade impressionante, ganhando fama em todo o mundo ninja. Dizem que ninguém consegue sequer vê-lo. No momento em que um inimigo vê, já está morto. Mas não acho que ele seja o mais assustador. Você, Kazuyama Jack, o fantasma do campo de batalha, é o verdadeiramente aterrorizante. Konan olhou para ele com olhos brilhantes, praticamente deslumbrado. Kazuyama, por outro lado, parecia um pouco sem graça. O que estava acontecendo ali? Por que essa futura magnata da Katsuki estava tão apaixonada por ele? Dizem que o fantasma de Konoha é um mestre da furtividade, com habilidades semelhantes às do Flash amarelo. Indetectável. Um gênio em reconhecimento e assassinato. A história sobre você tanto na Terra dos Rios quanto na Terra das Águas Quentes. Alguns até dizem que os rumores assustadores na Terra dos Campos de Arroz foram obra sua. Ninguém pode rastrear você. É por isso que te chamam de fantasma. Yujito, Yaiko e os outros encararam Kazuyama com os olhos arregalados, incapazes de acreditar que a lenda era o mesmo cara parado na frente deles? Um homem pouco confiável e que adorava ataques furtivos. Nossa, eu sou realmente tão famoso? Hahaha, nem eu sabia. Kazuyama caiu na gargalhada, claramente adorando o elogio. O relâmpago amarelo, Minato Namikaze. O fantasma de Konoha, Kazuyama Jack. Essa informação veio de Sunagakure e Komogakure. Se você realmente é Kazuyama Jack, então você é o fantasma de Konoha. Konan olhou para ele com expectativa, esperando sua confirmação. Não sei sobre essa coisa de fantasma, mas sim, eu sou Kazuyama Jack. Admitir? Por que não? Ele já era famoso. Preocupado com a fama? Sem chance. Com a técnica de fuga transparente, a técnica do deus voador do trovão, e Shei o apoiando, mesmo shinobi de nível Kage não era um problema. Além disso, Madara Uchiha já estava de olho nele. Não havia sentido em ficar escondido. Sério? Você? O fantasma de Konoha? Homem? Yaiko ficou chocado, mas ainda cético. Para ele, Kazuyama podia ser forte, mas não fazia jus à lenda. O bom humor de Kazuyama azedou imediatamente. Yaiko, parece que vou ter que te mostrar o quão forte eu sou. O selo do tigre reapareceu e Yaiko ficou em silêncio. O que ele poderia dizer? Aqueles terríveis 1000 anos de morte ainda o assombravam. Tudo bem, esqueça minha identidade. Yaiko, você não disse que seu grupo ainda não tem um nome próprio? Kazuyama, parando de rir, direcionou a conversa de volta para a equipe de Yaiko. Ao ouvir essas palavras, o resto do grupo, exceto Yaiko, Konan e Nagato, pareceu curioso. Um nome para o grupo? Parecia bom.
Eles sempre agiram de forma independente e não pertenciam a nenhuma aldeia. Embora fossem uma equipe, nem sequer tinham um nome, muito menos uma organização propriamente dita. E Aiko, estamos realmente começando nossa própria organização? Essa é uma ótima ideia. Estou dentro. Akashi foi o primeiro a responder. Ele já estava pronto para seguir Yaiko aonde quer que ele fosse. Formar um grupo próprio? Perfeito. Os outros rapidamente se juntaram, animados com a ideia de formar algo oficial. Sim, eu também estou animado, mas honestamente, essa coisa toda de organização simplesmente surgiu na minha cabeça. Devemos isso mesmo ao Kazuyama Jack. Ele que tocou no assunto. Eu nem tinha pensado nisso, haha. Yaiko pareceu um pouco envergonhado. Afinal, a ideia não foi dele, foi de Kazuyama. Não seja tão modesto. Mesmo que seu grupo seja pequeno, você precisa de um nome próprio. Aqui, deixe-me lhe dar uma. Que tal? Akatsuki. A organização Akatsuki. Capítulo 295. Akatsuki, seu significado original é amanhecer, um símbolo de luz. Acho que combina perfeitamente com o futuro que você está tentando criar e com os ideais que você defende. Organização Akatsuki dissipando a névoa para revelar a luz. Devo dizer, sou muito culto. Kazuyama Jack estava completamente imerso em seu próprio ego. Ele não se importava em estar apenas copiando a linha do tempo original. Para ele disse primeiro, então o nome era dele. Não importa o que aconteça no futuro, o título de aquele que deu nome a Akatsuki pertencerá a ele. No momento em que Aiko ouviu a palavra Akatsuki, seu corpo tremeu. Aquele único caractere cravou-se fundo em seu coração. Era apenas uma palavra, mas parecia ter um poder ilimitado. Num instante, seu corpo cansado se sentiu revigorado. E não foi só ele. Até Nagato e Conan sentiram como se uma nova porta tivesse se aberto em suas vidas. Hahaha. Olha só a cara de vocês. Dá para ver que vocês estão adorando o nome que eu inventei. Não é só você, eu também estou adorando. E o Jito, viu? Leia mais livros quando tiver tempo livre. Já terminou os que te dei? Conhecimento é poder. Hahaha. Kazuyama riu muito, cheio de orgulho. Cheio encarou em choque. De repente, sentiu que Kazuyama poderia realmente ter alguma profundidade. Esse nome era meio impressionante. De jeito nenhum. Preciso revisar meu próprio aprendizado. Nossa, o jeito que essas crianças estão reagindo. Isso é incrível. Então é assim que é ser admirado? Por que não percebi isso antes? Não basta se divertir, você precisa fazer com que os outros o admirem. Esse é o verdadeiro ápice. Jin. O anfitrião influenciou involuntariamente as aspirações de Shei, enchendo-o de expectativa para se exibir na frente dos outros. Recompensa especial. Otimização da Bijudama mais 10%. Jin. Progresso de otimização atual, 50%. Habilidade bônus. Modo portátil Bijudama comprimida. A risada de Kazuyama parou abruptamente. A mensagem repentina do sistema o pegou completamente de surpresa, e o conteúdo, ainda mais insano. Manifestar santidade diante dos outros? Por que ele não tinha pensado nisso? Sério, nada se compara a se deleitar com a admiração. Você está brincando, Kazuyama. Você inventou um nome tão significativo? Eu realmente subestimei você. De repente, Tajitsuimi rastejou para fora do lado de Yujito, parecendo igualmente chocado. Yujito, enquanto isso, pareceu irritado e murmurou. Por que não pensei em um nome tão bom? Akatsuki. Organização Akatsuki. Arg. Quero começar meu próprio grupo também. Uma longa cobra vermelha falou de repente, assustando Yaiko e os outros. A cobra acabou de falar. Ikai. Kazuyama. Tajitsuimi. Seus punks. Eu sou um sábio da caverna Ryushi. Quem você está chamando de Ikai? Quer que eu te transforme em carne grelhada? Tajitsuimi se transformou instantaneamente, revelando uma figura graciosa, mas seu rosto estava furioso. Aquelas pupilas verticais dela estavam praticamente dizendo, tente me chamar assim de novo. Caverna Ryushi não é um dos lugares lendários, como Monte Myoboku. Jiraiya-sensei falou sobre isso. Eu não achava que isso realmente existisse. Uma sábia cobra, hein? Parece bem bonita, mas não tão bonita quanto a Conan. A Conan ainda é a mais bonita. Yaiko olhou seriamente para Tajitsuimi e depois para Conan, antes de dar seu veredito completamente honesto. O resultado? Ele recebeu olhares fatais simultâneos de ambos. Chega de papo furado. E aí? O que você acha? Por que não chamar seu grupo de organização Akatsuki? E eu? Vou ser eu quem vai dar o nome. Nada mal. Vendo as coisas tomando um rumo estranho, Kazuyama rapidamente trouxe a conversa de volta ao assunto. Afinal, sua recompensa ainda não havia chegado, prova de que o assunto não estava encerrado. E Aiko assentiu. Ficou muito satisfeito com o nome sugerido por Kazuyama. A julgar pela expressão dos colegas de equipe, eles também estavam entusiasmados. Sim, Organização Akatsuki. Eu aceito o nome. Pela libertação da Terra da Chuva, pela paz e para resistir à guerra, todos vamos trabalhar juntos. A partir deste momento, somos a Akatsuki, nascidos para a luz. Naquele momento, Yaiko irradiava a confiança de um líder. Até Kazuyama teve que admitir, esse cara de cabelo laranja realmente tinha a presença de um líder. Não é de se espantar que Yaiko tenha fundado a Akatsuki na história original. Foi uma pena que o destino não tenha sido generoso. Tudo o que ele tentou construir acabou sendo distorcido. Mas as coisas eram diferentes agora. Kazuyama não ia deixar esse cabeça quente morrer, não se ele quisesse continuar vivo. Ele olhou para Nagato, o garoto com o Rinnegan. Naquele momento, Nagato estava tão absorto na excitação que não percebeu o olhar de Kazuyama. Kazuyama olhou apenas por um instante antes de se virar. Em sua mente, ele já estava pensando em como tirar Nagato, esse fator instável, dali. Afinal, Nagato era o plano reserva de Madara Uchiha. Aqueles olhos de Rinnegan? Originalmente eram de Madara. Inúmeros pensamentos passaram pela cabeça de Kazuyama, mas nenhum oferecia uma boa solução. Ele só conseguia suspirar interiormente.
Acho que ele teria que improvisar. Kazuyama, obrigado. Mesmo sendo um shinobi de Konoha, você nos ajudou a criar a Akatsuki. Aos meus olhos, você é nosso camarada. Yaiko deu um passo à frente e agarrou o ombro de Kazuyama, com os olhos cheios de sinceridade. A boca de Kazuyama se contraiu. Nossa, esse cara é um cara de sangue quente, que fica nervoso com tudo. Foi então que a tão esperada recompensa do sistema finalmente apareceu. Jin. O anfitrião interceptou a menção a Akatsuki, demonstrando o máximo de descaramento e conquistando o reconhecimento de 8 membros da organização, incluindo Yaiko e Conan. Recompensa especial. Liberação de fogo. Técnica de ocultação em cinzas e pó. Ah, é? Outra liberação de fogo no estilo Madara Uchiha? Nada mal. Kazuyama ficou emocionado com a recompensa, mas algo na mensagem do sistema o fez parar. 8 membros? Havia 9 pessoas presentes. Yaiko e Conan foram mencionados nominalmente, mas Nagato não. Pensando em como Nagato tratou, Kazuyama entendeu. Nagato não via como um deles. E isso fazia sentido. Os pais de Nagato haviam sido mortos por shinobi de Konoha. Mesmo tendo se tornado aluno de Jiraiya, aquele rancor ainda estava escondido lá no fundo. Talvez fosse melhor assim. Afinal, Kazuyama também não considerava Nagato parte de sua facção. Aqueles olhos acabariam se tornando um inimigo. Isso era inevitável. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 296. Kazuyama Jack pensou em encontrar uma chance de matar Nagato diretamente. Mas ele rapidamente deixou esse pensamento de lado. Ele sabia muito bem o quão aterrorizantes aqueles olhos eram, sem mencionar a própria força de Nagato. Madara Uchiha havia se esforçado muito para transmitir seu Rinnegan a fim de usar a técnica Sansara da vida celestial. Nagato, como descendente do clã Uzumaki, era o receptáculo perfeito que ele havia encontrado. Após despertar o Rinnegan, Nagato dominou todas as 6 transformações da natureza do chakra, incluindo o atributo Yang. Isso lhe permitiu usar quase todos os ninjutsus tradicionais, tornando-o incrivelmente poderoso. E essa nem era a parte mais crítica. O que realmente deixou Kazuyama cauteloso foi o poder dos 6 caminhos e da estátua demoníaca do caminho exterior. Aquela estátua era o corpo do 10 caudas. Mesmo sem o chakra das 9 bestas com cauda, ainda não era algo para se subestimar. Sem mencionar aquelas correntes capazes de conter uma besta com cauda. Uma vez capturado, você está praticamente morto. Claro, Kazuyama tinha confiança em evitar tais ataques. Afinal, sua técnica do deus voador do trovão não era apenas para enfeitar. Mas se Nagato fosse encurralado o suficiente para invocar a estátua demoníaca, as chances de matá-lo cairiam para quase zero. E se ele fizesse alguma coisa, Nagato não seria o único com quem ele teria que lidar. Ele não era um idiota, ele nunca lutaria uma batalha para a qual não estivesse preparado. Agora que ele havia recebido uma nova recompensa, a técnica de ocultação em cinzas e pó, ela podia não ser tão poderosa ou imponente quanto a grande aniquilação ou a grande destruição pelo fogo, mas ainda era um jutsu ofensivo eficaz. Transformava chamas em cinzas de alta temperatura que se espalhavam ao pousar, queimando os inimigos ao longo do tempo antes de finalmente explodir. Também tinha um efeito de ocultação, tornando-se uma técnica que combinava ataque e defesa. Combinado com o estilo de luta de Kazuyama, era uma combinação perfeita. Ele abriu o painel do sistema e congelou. Tudo havia mudado completamente. A interface antiga desapareceu e foi substituída por um painel totalmente novo. Nome: Kazuyama Jack. A identidade: Jinchuriki dos 7 caudas Konoha Jounin, chefe do clã Jack. Ikekei Genkai. Liberação transparente, liberação cristalina. O proficiência em ninjutsu. Liberação de fogo, liberação de água, liberação de vento, liberação de terra, invocação, selamento, artes ninja estilo cobra, taijutsu. Técnicas proibidas: Senjutsu. Senjutsu da caverna Ryushi. Besta com cauda, cheio de 7 caudas, afinidade 100%, transformação da besta com cauda, 100% Bijudama dominada, progresso de otimização, 50% habilidades aprimoradas, poder portátil Bijudama comprimida, sincronização de transformação, custo de chakra menos 10%. Atributos base: força 77, velocidade 80, chakra 96, constituição 91, taijutsu 71, genjutsu 84, selos de mão 84. Resistência aos 6 caminhos 20%, o amplificação de ninjutsu, mais 20 aumenta tanto o poder quanto a transformação da natureza. Jin. Avaliação geral, sua força física supera a da maioria dos ninjas, e seu ninjutsu é forte. No entanto, seu taijutsu é lamentavelmente fraco. Suas habilidades são seriamente desequilibradas. Kazuyama olhou para a interface agora simplificada com alguma surpresa. A proficiência em ninjutsu refletia todas as técnicas que ele havia dominado. Liberação de fogo, técnica da bola de fogo, técnica do fogo do sábio da fênix, grande aniquilação de fogo, grande destruição de fogo, técnica de ocultação em cinzas e pó. Liberação subaquática, uma única linha, você sabe tudo que o terceiro Mizukage faz. A liberação de vento não sofreu alterações. A liberação de terra ganhou a técnica de rocha com peso adicional. O taijutsu só tinha os 1000 anos da morte. No entanto, havia muitas técnicas proibidas, incluindo técnica dos múltiplos clones das sombras, técnica do deus voador do trovão e muito mais. O que mais lhe chamou a atenção foi essa avaliação, seriamente desequilibrada. E daí se o taijutsu dele era um pouco fraco? Por que isso contava como desequilibrado? Ele almejava dominar a furtividade e a sobrevivência. Então por que diabos ele estaria lutando de frente com taijutsu? Ele era louco? Fechando a interface, Kazuyama olhou para a multidão animada à sua frente e começou a pensar em como convencer Yaiko e Conan, especialmente Yaiko. Se conseguisse trazer Yaiko para o seu lado, a organização Akatsuki estaria garantida. Tudo bem, acalme-se.
Claro, nós criamos a organização, mas veja a situação atual, ainda é uma equipe desorganizada. Temos um longo caminho a percorrer. Essa pitada de realidade foi como um balde de água fria, acabando com a animação de todos. Pois é, o que eles tinham agora? 3 cabanas? 9 pessoas? Embora o nome Akatsuki os entusiasmasse, o caminho à frente ainda era longo. Mas Yaiko, sendo alguém com grande determinação, se recuperou rapidamente. Hahaha, Kazuyama, você está certo. Ainda temos um longo caminho a percorrer. De agora em diante, treinaremos duro e ficaremos mais fortes. Sempre lutamos pela paz, mas sei que só com força podemos realmente buscá-la. Para atingir esse objetivo, continuaremos avançando até que nosso sonho se torne realidade. Vendo a expressão séria de Yaiko, Kazuyama balançou a cabeça. Ele simplesmente não conseguia lidar com pessoas assim, apaixonadas demais. Mesmo atuando em um anime de sangue quente, ele realmente não gostava de toda aquela paixão. A paixão fazia as pessoas perderem a cabeça, e isso sempre levava à dor. Nos dias seguintes, Kazuyama e Ujito se mudaram com Yaiko e seu grupo. Eles eram ninjas de Amegakure. Embora condenados ao ostracismo, continuaram a aceitar missões e a economizar dinheiro. Kazuyama permaneceu escondido entre as fileiras deles e conseguiu entrar sorrateiramente na vila com eles. Olhando para Megakure fortemente guardado, Kazuyama estalou os lábios e resmungou. Esta vila provavelmente tem a defesa mais forte entre todas as vilas ninjas. Tantos guardas? Yaiko explicou, sim. An sempre diz que os ninjas precisam estar prontos para a batalha o tempo todo, então todos na vila ficam em alerta máximo caso uma guerra comece. Não é como se houvesse guerra constante. Até a segunda grande guerra ninja acabou, não é? Tenho certeza de que a terceira grande guerra ninja também terminará em breve. Kazuyama olhou para ele pensando, você tem razão, a guerra vai passar. Mas se eu não intervir, esta guerra será o seu fim, irmão. Sua mente estava acelerada, mas isso não impediu que seus olhos divagassem. Uma fonte termal. A casa de banhos de Amegakure o fez lembrar da cena da história original, quando Jiraiya entrou em Amegakure, mergulhando em uma fonte termal sob a garoa. Suspiro. Seu coração há muito adormecido de repente voltou à vida. Yaiko, vamos para as fontes termais. Essa frase deixou Yaiko e os outros perplexos. Fontes termais? Numa hora dessas? E de onde eles tirariam dinheiro para isso? Capítulo 297. Não, Kazuyama, viemos aqui para cumprir uma missão. Por que vamos a uma fonte termal? Se você só quer tomar banho, não consegue encontrar um rio? Se isso não for suficiente, posso usar a liberação de água para ajudar você? Yaiko ainda era um garoto puro e honesto. Tendo crescido em meio à guerra, ele não entendia muito bem a ideia de aproveitar a vida. Mas Kazuyama Jack não era assim. Sua cabeça estava cheia de pensamentos alegres, e havia uma linda garota no grupo. Se não fosse agora, quando seria o momento perfeito para uma viagem às fontes termais? Vamos, somos amigos. É só um banho. Por minha conta. Vamos. Kazuyama agarrou Yaiko e o arrastou em direção à casa de banho. O resto do grupo trocou olhares, mas seguiu mesmo assim. Amegakure era um lugar de chuva constante, e um bom banho em uma fonte termal era sempre bem-vindo. Ajudava a aliviar a fadiga e acalmar a mente, uma maneira perfeita de desestressar. O único problema era a situação financeira anterior ou a falta dela. Mas Yaiko, sua equipe tem assumido missões junta. O pagamento não deveria ser decente? Por que vocês ainda estão tão falidos? Dentro da casa de banhos, Kazuyama pagou a taxa, sem deixar de lançar olhares furtivos para Conan. Para manter seu verdadeiro motivo oculto, ele começou a puxar conversa com Yaiko sobre a situação. Todos soltaram um suspiro coletivo diante da pergunta. Isso pegou Kazuyama desprevenido. Uma pessoa suspirando era normal, mas 9 pessoas ao mesmo tempo? Que espetáculo! Kazuyama, você não estava em Amegakure, então não saberia. Após a Segunda Grande Guerra Ninja, a vila ficou em um estado terrível. A guerra havia esgotado quase todos os nossos recursos. Depois que terminou, Ans cortou as recompensas da missão para estocar suprimentos estratégicos para a vila. Então agora estamos recebendo apenas metade, às vezes até menos, do que costumávamos ganhar com as missões. O rosto de Yaiko demonstrava claramente sua insatisfação com a política, mas ele não tinha escolha. Ele e sua equipe ainda precisavam sobreviver. E como ninjas, cumprir missões era a maneira mais estável de ganhar dinheiro. Kazuyama, agora dentro do banheiro masculino, não conseguia mais ver Conan, então voltou sua atenção para Yaiko. Ele já havia pensado na situação. Afinal, Amegakure fora quem dera início à Segunda Grande Guerra Ninja, e Ans enfrentará 3 vilas ao mesmo tempo. Tsunagakure, o País do Ferro e Konogakakure. Suspiro, você é mesmo um cabeça dura. Kazuyama lançou a Yaiko um olhar de total decepção, deixando o garoto atordoado. Por que ele estava sendo chamado daquele jeito? Por que continuar com Amegakure? Você não entende? Assim que você sai da Terra da Chuva, com suas habilidades, não faltam lugares para ganhar a vida. Olhe para mim. Nas minhas viagens, seja para a Terra dos Pássaros a oeste ou para a Terra do Gelo ao norte, todos são bons lugares. Eles nem sequer têm salas formais de missões ninja, mas os dains contratam pessoas diretamente. Economizam bastante em taxas de comissão também. Enquanto Yaiko se despia, ele respondeu, somos ninjas de Amegakure. Sair assim seria trair nosso país. Não consigo fazer isso. Quero usar minha própria força para mudar a Terra da Chuva e Amegakure. Não importa o quão difícil seja, eu vou persistir. Kazuyama ficou completamente sem palavras. Ele finalmente entendeu por que Nagato e Conan haviam recrutado outros para a organização na linha do tempo original. Claro, a força importava, mas Akatsuki também era muito pobre. Esse tipo de pensamento teimoso, em um lugar tão pequeno quanto a Terra da Chuva, não é de se admirar que eles lutassem tanto. Certo, podem ir se molhar. Vou comprar SHCH. Te encontro mais tarde.
Certo, Kazuyama. Muito obrigado. Yaiko estava genuinamente grato por Kazuyama estar pensando neles. Mesmo que não pudesse aceitar o conselho, ele apreciava a preocupação do fundo do coração. Kazuyama dispensou o pedido com um gesto casual, vestiu um roupão e caminhou em direção ao balcão. Eles não sabiam que no momento em que ele saiu, ele se escondeu em um canto com um sorriso malicioso no rosto. Hehehe. Sem ninguém por perto, ele ativou a liberação transparente e cuidadosamente foi em direção ao banheiro feminino. A essa altura, Conan e Jujito já haviam se trocado e entrado no banho. Jujito, há quanto tempo você conhece seu sensei? Faz um tempo. Por que você pergunta, Conan? Como era dia, o banheiro feminino não estava lotado. Jujito puxou Conan e se acomodaram em um lugar agradável. Um grande, um pequeno, e eles entraram na água morna. Kazuyama também havia encontrado um bom ponto de observação. Através do fino véu de vapor. Uau! Aquela figura azul clara irradiava uma energia juvenil. Se ao menos aquela pequena ao lado dela pudesse ajudar um pouquinho mais, como deixar a toalha cair acidentalmente ou algo assim. Naquele momento, Kazuyama desejou desesperadamente ter a técnica de troca de mente e corpo. Esse tipo de ninjutsu seria perfeito para ele. Ou melhor ainda, o Byakugan. Isso sim seria um sonho se tornando realidade. Tique, sério, Conan pode até ser jovem, mas sua figura já é outra. Como esperado, sua roupa habitual disfarçava completamente sua aparência. Mas ali no balneário, tudo estava em plena exibição. Aquele olhar indiferente e gelado no rosto dela só tornou tudo ainda melhor. Não é nada. Só acho incrível que você tenha conseguido se tornar um aluno do fantasma de Konoha. Ele é realmente tão forte? Admirar a força era natural, e Conan, tendo crescido em uma terra devastada pela guerra, não foi exceção. Kazuyama não era muito mais velho que eles, mas seu poder já era bem conhecido no mundo ninja. Jujito, sentindo o calor da fonte termal, inclinou a cabeça e sorriu. Ele é só um pouquinho forte. Quando eu crescer, vou acabar com ele. Ao vê-la desferir socos no ar como se já tivesse prendido Kazuyama em uma chave de braço, Conan não conseguiu conter o riso. Com aquele movimento, Kazuyama sentiu como se estivesse sendo abençoado pelos céus. Ele pensou consigo mesmo, bom aluno, continue assim. Mas, sinceramente, não será fácil. Mesmo que meu sensei seja um pouco instável, ele é muito forte. Veja a técnica do deus voador do trovão dele, a maioria das pessoas não tem chance contra ela. E isso sem contar seus outros jutsus. Além disso, tanto faz, um dia eu definitivamente vou superá-lo. Certo, Matatabi? A última frase foi Jujito conversando com Matatabi em seu mundo interior. A besta com cauda lhe deu um sorriso gentil, com a voz cheia de encorajamento. Sim, Jujito definitivamente ficará forte. Um dia, esmagaremos Kazuyama e Shei juntos. O sorriso de Conan desapareceu um pouco. Ela gostava muito daquela garotinha. Olhar para Jujito era como olhar para ela mais jovem. Mas ela tinha que admitir, Jujito teve muito mais sorte. Conheceu alguém como Kazuyama Jack. Capítulo 298. Se Jujito pudesse ouvir o que Conan estava pensando, ela definitivamente pularia e gritaria. Que tipo de sensei sequestra pessoas de outras aldeias? Claro, ela é uma Jinchuriki, mas isso não é desculpa para sequestrá-la. Mesmo que já tenha aceitado seu destino, ela ainda se irrita quando se lembra de como Kazuyama Jack chegou a Komogakure e a levou embora. Esquece ele. Vamos aproveitar a fonte termal. Tão relaxante. Jujito recostou-se numa rocha, completamente à vontade. Conan imitou-a e encostou-se na borda também, para o deleite de Kazuyama Jack, que observava secretamente. Jin, detectei um anfitrião espionando Conan e Jujito. Sério? Até crianças não são proibidas. E elas são suas próprias discípulas. Que vergonha. Absolutamente uma vergonha. Recompensa especial. Amplificação de ninjutsu mais 5%. Kazuyama, droga sistema. Ele estava olhando para Conan, ok? Não para o Jujito. Mesmo assim, a recompensa não foi ruim. Como esperado de Conan, XX. Quando Kazuyama estava prestes a coletar mais uma rodada de recompensas, as coisas mudaram repentinamente. A voz alta de Yaiko ecoou de repente pela casa de banhos. Rápido, descubra para onde Kazuyama foi. Ele sumiu há muito tempo. Não me diga que ele foi capturado ou algo assim. Ah cara, eu realmente baixei a guarda. É a primeira vez dele em Amegakure. Como ele sabe onde comprar bebida? Akashi, rápido. Pegue os caras e procure por ele. Kazuyama congelou no lugar assim que ouviu Yaiko. Que diabos? Ele só saiu para fazer um negócio extra. E agora o Yaiko está agindo como se tivesse sumido no ar? Ao ver um bando de homens sem camisa e de toalhas correndo pela casa de banhos procurando por ele, ele ficou sem palavras. Ao mesmo tempo, Jujito de repente abriu os olhos que antes estavam fechados. Um traço de irritação passou por seu rosto, deixando Conan confusa. Jujito, o que houve? Enquanto falava, Conan tentou se levantar. Ela também ouvirá a voz de Yaiko e como Kazuyama estava desaparecido, decidiu ajudar a procurá-lo. Mas assim que ela se moveu, Jujito a puxou de volta para a fonte. Naquele momento, uma cobra vermelha emergiu lentamente da superfície da água. Não se levante. Você não conhece aquele desgraçado do Kazuyama. Ele não desapareceu. Acho que está espionando você. Ou talvez outra garota bonita. Tajitsuhime estalou a língua e olhou para o lado. Com apenas a cobra e as duas restantes na fonte termal feminina, era óbvio que Kazuyama estava de olho nelas. Tajitsuhime está certo. Meu sensei, e a história negra dele é bem chocante. Aposto que ele está olhando diretamente para você. Estou certo, sensei? Conan, afaste-se. Arte ninja, bola de pelo de rato. Uma explosão de chamas azuis saiu da boca de Jujito, rapidamente se transformando em uma bola de fogo em forma de rato que disparou em alta velocidade.
Conan ficou surpreso com a rapidez com que ele se movia. A atenção de Kazuyama foi imediatamente atraída para a chama azul. Ele reconheceu essa técnica. Era um dos poderes concedidos a Yujito por Matatabi. O jutsu liberava uma chama em forma de rato da boca, que podia se espalhar em uma saraivada de disparos de chamas azuis. O que ele não esperava era ser o primeiro alvo. O rato-chamas perseguia seu alvo com base no calor ao redor. Ao contrário da versão da história original, esta era mais rápida e implacável. Kazuyama tentou se esquivar imediatamente. Mas ele se esqueceu de que estava em cima de um telhado encharcado de vapor. Seu pé escorregou. Droga! O grito denunciou instantaneamente. Yujito e Tajitsuine se entreolharam com cumplicidade, exatamente como esperado. Conan, por outro lado, encolheu-se em pânico, seu rosto ficando vermelho brilhante enquanto ela murmurava. Ele realmente estava espiando. Eu sabia. Sensei, você foi longe demais. Arte ninja, bola de pelo de rato. Mais chamas azuis surgiram ao redor de Yujito, e sob o comando de seus 10 dedos, elas avançaram em direção a Kazuyama em uma barragem selvagem. Diante das chamas que se aproximavam, Kazuyama Jack se firmou. Com o escudo ainda erguido, rapidamente formou selos de mão. Liberação de água, gaiola de presas. Uma torrente de água convergiu instantaneamente, formando 3 colunas de água giratórias que se chocaram diretamente contra o ataque de fogo de Yujito. Embora as chamas azuis parecessem ferozes, os 3 tornados de água eram ainda mais poderosos. Eles engolfaram completamente as chamas. Tic, até um jutsu usado com pressa é tão poderoso, e você ainda tem coragem de revidar. Yujito estava visivelmente frustrada. Mas vendo suas chamas completamente engolidas e Kazuyama já desaparecido, não havia nada que ela pudesse fazer. Tajitsuine, no entanto, parecia intrigado. Quando esse garoto aprendeu a liberação de água? Nada mal mesmo. Certo, Yujito, não desanime. Você ainda é jovem. Seu sensei pode não ser confiável, mas ele realmente conquistou sua reputação no campo de batalha. Em termos de força, ele é definitivamente forte. Conan olhou para o vapor que pairava no ar e mais uma vez sentiu o peso do poder de Kazuyama Jack. Então essa é a força de um ninja que tem um nome próprio. Mas ele é muito sem vergonha. Fica espiando desse jeito. Ele é realmente igual ao Jiraiya Sensei. Mencionar Jiraiya fez Conan suspirar. Quando ele os ensinava, ele realmente carregava esse tipo de livro por aí. E Aiko teve uma hemorragia nasal ao olhar para eles. E até Nagato ficou visivelmente desconfortável. Mas Jiraiya não se importou nem um pouco, ele apenas riu. Agora, não era só o Jiraiya. Até o tal fantasma de Konoha estava agindo assim. Faz você se perguntar se todos os shinobi de Konoha são assim. A agitação vinda do banheiro feminino atraiu Yaiko e as outras às pressas para a entrada. Conan, Yujito, vocês dois estão bem? Ouvi algo acontecendo lá dentro. Ao ouvir a preocupação de Yaiko, Conan respondeu rapidamente que estava tudo bem. Só então Yaiko e os outros recuaram. Não sei para onde aquele idiota do sensei foi, mas quando ele voltar, com certeza vou dar umas broncas nele. Yujito sentou-se na fonte termal, resmungando com evidente aborrecimento. Desta vez Conan concordou plenamente. Na sua opinião, Kazuyama Jack realmente havia passado dos limites. Enquanto isso, Kazuyama Jack, que havia fugido após ser exposto, já estava empoleirado no telhado da casa de banhos. Ele ainda estava com sua técnica de fuga transparente ativa, mas a garoa constante o gelava até os ossos. Droga, que oportunidade perfeita, desperdiçada assim. E agora é tarde demais para voltar. Se eu voltar agora, com certeza vou levar uma bronca. Sem outra opção, Kazuyama desviou o olhar para o castelo distante. Se seu palpite estivesse certo, aquela enorme fortaleza era onde Ans da Salamandra residia. Capítulo 299. Ans da Salamandra, o semideus do mundo ninja. Sua força era inegável, mas à medida que envelhecia, seu senso de cautela só se aguçava, levando-o a se unir a Danzou na tentativa de garantir sua posição, mirando na Akatsuki de Yaiko. Kazuyama Jack olhou para a fortaleza distante, seus olhos brilhando com pensamentos mutáveis. Para garantir sua própria segurança, ele planejava conquistar Yaiko e Conan. A organização Akatsuki já havia se formado, em parte graças à sua influência. Agora seu primeiro grande obstáculo era ninguém menos que Ans. Com o domínio de Ans sobre a Megakuri, não havia como ele permitir a existência da Akatsuki. Um confronto era inevitável. Pensando bem, Kazuyama sentiu vontade de investigar pessoalmente, mas a garoa que o encharcava era forte demais. Primeiro, ele precisava se trocar. Kazuyama voltou para a casa de banhos e encontrou Yaiko. Kazuyama, onde você estava? Conan e Yujito acabaram de encontrar um voyeur. Depressa, venha nos ajudar a procurá-lo. Quando eu encontrar esse cara, vou espancá-lo até virar polpa. É do Conan que estamos falando. Eu nem ousaria dar uma olhada. Ao ouvir a indignação de Yaiko, Kazuyama habilmente fingiu inocência e redirecionou a conversa. Realmente, saí para comprar saquê, mas não sabia onde encontrá-lo. Acabei encharcado na chuva. Estou congelando. Preciso ir à fonte termal para me aquecer. Ele falou enquanto se dirigia à fonte. Yaiko, não tendo encontrado nada apesar de toda a busca, não teve escolha a não ser desistir. O grupo retornou ao banho para relaxar e descontrair. Depois que todos saíram da casa de banho, Yujito e Conan lançaram um olhar penetrante para Kazuyama. Os olhares faziam sua pele arrepiar, mas com sua firme fortaleza mental, Kazuyama apenas sorriu casualmente, fingindo não notar a raiva deles. E aí, Yujito, Conan, como foi? As fontes termais de Amegakuri não são ruins, certo? Yujito sabia o quão descarado seu sensei podia ser. Ele jamais admitiria que o espiava. Tudo o que ela conseguia fazer era encará-lo, embora ultimamente tivesse aguçado mais do que apenas sua força, sua inteligência também havia se desenvolvido. Sim, a fonte termal era ótima. Mas me pergunto quem teve a coragem de entrar no banheiro feminino em plena luz do dia para espiar.
Pessoas assim estão só esperando para pisar em uma etiqueta explosiva e se explodir para o alto. A sobrancelha de Kazuyama se contraiu. Ele pensou, quando foi que esse pirralho ficou com a língua tão afiada? E me xingando também. Espera aí, xingamentos. Isso lembrou da sua própria técnica de xingamento, o bom e velho xingamento do círculo. Pois é, por que não? Ele tinha tempo livre. Assim que as coisas se acalmassem, encontraria um lugar tranquilo para continuar amaldiçoando aquela velha relíquia, Madara. Talvez acelerasse sua jornada para a vida após a morte. Quanto a Konan, sua expressão não era apenas de raiva, havia também um toque de constrangimento. Para Kazuyama, isso era totalmente normal. Afinal, ela ainda era uma jovem. Felizmente, ela já tivera uma boa impressão dele antes. Caso contrário, aquele rubor teria se transformado em sede de sangue. Ah, espero que sua maldição funcione. Mantenha os olhos abertos. Quando algo explodir, você saberá que aconteceu. Kazuyama respondeu com um sorriso torto e então parou de responder a Yujito. Yaiko, vocês estão saindo para outra missão? É, preciso ganhar algum dinheiro. Os olhos de Yaiko estavam cheios de otimismo. Depois de mergulhar na fonte termal, ele se sentiu revigorado e pronto. Não era só ele, Nagato e os outros estavam igualmente energizados. A primavera havia dissipado o cansaço e reavivado a motivação. Nesse caso, não vou junto. Tenho minha própria missão para cumprir. Mas ficarei em Amegakuri por enquanto. Se algo acontecer, não hesite em me procurar. Ah, certo, aqui. Kazuyama tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Nele, havia uma nuvem vermelha vívida e flamejante, impressionante e cheia de vida. Konan pegou-o com curiosidade e o estudou. A nuvem parecia estar queimando e saindo da página. O que é isso? Ela perguntou, confusa. Kazuyama sorriu misteriosamente. Este é um design especial que eu fiz. Será o símbolo da Akatsuki. Acredito que trará boa sorte à organização. E vamos lá, uma organização de verdade precisa de um emblema de verdade, certo? Enquanto falava, ele apontou para os protetores de testa. Como shinobi de Amegakuri, todos ostentavam orgulhosamente o símbolo de sua aldeia. Yaiko se inclinou. No momento em que viu a nuvem de fogo, ele foi imediatamente levado por ela. Este padrão é incrível. Uma nuvem em chamas marca o nascimento da Akatsuki. É perfeito. Kazuyama, eu nem sei como te agradecer. Kazuyama riu levemente da excitação de Yaiko. Não é nada. Eu já te ajudei a inventar um nome. Claro que tive que te dar um símbolo também. Estou pensando nessa nuvem de fogo há um tempo. Para mim, as nuvens são as coisas mais livres. Elas flutuam para onde querem, o que se encaixa na ideia original da Akatsuki. E o vermelho representa paixão, determinação. Ele nos lembra que a liberdade exige sacrifício. Junte tudo isso e pronto. O emblema. Todos ficaram atonitos. A explicação fácil de Kazuyama fez a cabeça deles girar. Nuvens? Fogo? Como diabos ele inventou isso? Obrigado, Kazuyama, disse Yaiko sinceramente. Kazuyama dispensou a ideia com um gesto e então falou mais sério. Yaiko, se você tiver problemas, deixe este símbolo onde puder. Se ouvir, virei ajudar, não importa o que aconteça. Porque somos amigos. Sim, amigos. Sem eles, Kazuyama se sentiria muito menos seguro. Mas para Yaiko e os outros, aquelas palavras tocaram profundamente. Eles ficaram verdadeiramente comovidos. Apesar de ser um shinobi de Konoha, Kazuyama se tornou um deles através do tempo e da confiança compartilhados, bem, todos exceto Nagato. Kazuyama, eu me sinto da mesma forma. Se precisar de ajuda, é só pedir. Tenho certeza de que não só eu, todos nós faremos tudo o que pudermos por você. Kazuyama sorriu, deu um tapinha firme no ombro de Yaiko, depois se virou e saiu com Yujito. Yujito, continue ficando mais forte. Ah, e não se esqueça, dê uma boa surra nele por mim. Você sabe o que quero dizer. Antes de sair, Konan deu um abraço em Yujito e sussurrou em seu ouvido. Yujito assentiu firmemente. Deixe comigo, ela disse com convicção. Capítulo 300. Kazuyama Jek havia tirado Yujito de Amegakuri, mas em vez de partirem de vez, eles contornaram a vila e entraram novamente. Logo depois, fizeram check-in em um hotel de luxo. Yujito ficou completamente perplexa. Olhando fixamente para o quarto bem decorado, olhou fixamente para Kazuyama, que já estava reclinado no sofá. Sensei, o que você está fazendo? Não deveríamos ter ido embora? Quem disse que íamos embora? Se continuarmos com Yaiko e os outros, como saberemos o que eles realmente estão passando? Kazuyama olhou para ela com uma expressão exasperada. Sua aluna ainda tinha muito a aprender. Yujito olhou para ele, confuso e sem saber o que ele queria dizer. Com um suspiro, Kazuyama a puxou e começou a explicar. Você se lembra de como foi quando vimos Yaiko e seu grupo pela primeira vez? Yujito assentiu. Claro que ela se lembrava. Os 9 estavam sendo espancados por outro shinobi de Amegakuri, e pelo visto, esses caras estavam querendo matar. Mas o que isso significava? Ao ver o olhar confuso no rosto dela, Kazuyama deu uma pequena risada. Amegakuri cortou drasticamente o financiamento para shinobi. Isso levou a uma situação em que há lobos demais e carne de menos. Os confrontos entre equipes provavelmente se tornaram comuns. O grupo de 9 de Yaiko certamente será visto como um incômodo para os outros. Se você fosse um shinobi em Amegakuri e houvesse um grupo constantemente tentando roubar suas missões, isso não te deixaria louco? Yujito de repente entendeu a situação em que o time de Yaiko se encontrava, e um traço de choque cruzou seu rosto. Ela ficou impressionada com a forma como Amegakuri operava. Mas se é assim que as coisas são, a força geral da vila não seria enfraquecida? Times lutando entre si daquele jeito. Ela não conseguiu terminar antes que Kazuyama levantasse a mão para impedi-la. Esse tipo de coisa não é raro. Você não sabia antes por causa da sua situação como Jinchuriki. Deixe-me explicar. A primeira vila a adotar esse sistema foi Kirigakuri. Você acha que Vila da Névoa Sangrenta recebeu esse nome à toa? A sobrevivência do mais apto pode ser brutal, mas é uma maneira eficaz de afiar o shinobi de uma vila.
A Megakure está apenas copiando o sistema de Kirigakure, embora de forma menos aberta. Eles estão apenas aumentando a competição entre as equipes. Aposto que Ans está muito satisfeito com a situação atual em Amegakure. Kazuyama recostou-se no sofá, apontando casualmente as falhas no sistema, embora seu tom estivesse cheio de desprezo. Ele se lembrou do terceiro Mizukage, o responsável por transformar Kirigakure na Vila da Névoa Sangrenta. Embora aquele homem estivesse morto, Kazuyama não sabia se o quarto Mizukage já havia assumido o poder. Se tivesse feito isso, Kirigakure provavelmente se tornaria ainda mais aterrorizante. O grupo de Yaiko definitivamente terá mais problemas. Mas a força deles atende aos meus padrões. Pessoas como eles. Vou recrutá-los para minha equipe. Seu tom ficou sério no final. Yujito não entendeu direito. Claro, ela achava o grupo de Yaiko forte, mas comparado a ela e Kazuyama, ainda havia uma diferença. Exceto por uma pessoa, Nagato. Ele a perturbava. Não acho que eles sejam tão fortes assim. É só aquele tal de Nagato. Tem algo nele que parece estranho. Kazuyama ficou surpreso por ela ter notado Nagato. Aquilo pegou de surpresa, mas ele entendeu rapidamente. Afinal, ela era a hospedeira de Matatabi, extremamente alerta. Matatabi provavelmente a havia avisado. Você consegue sentir algo diferente em Nagato? Sim, aqueles olhos. As emoções que Matatabi me enviou eram cheias de choque, mas ela não disse quais eram. Kazuyama sentiu. Matatabi parecia estar ficando cauteloso. Kazuyama, esqueça Matatabi por um segundo. Até eu fiquei chocado quando vi aqueles olhos. Esses são os Rinnegan. Shei, que estivera em silêncio durante todo esse tempo, falou de repente. Mesmo em sua voz havia um traço de admiração. Tendo encontrado Madara Uchiha e o Rinnegan recentemente, Shei nem sabia mais como descrever como se sentia. Eu ia esperar você ficar mais velho para te contar isso. Mas mudei de ideia. Estou te contando agora. E garanta que Matatabi ouça com atenção. Isso é importante para você, para ela e para todos nós. Kazuyama levantou-se lentamente, tirou um pergaminho de dentro do manto e desenrolou-o no chão. Ao abri-lo, o kanji para som apareceu. Ele mordeu o dedo, rapidamente fez vários sinais de mão e então pressionou a mão no pergaminho. Fuinjutsu, formação à prova de som. Uma ondulação pálida se espalhou do pergaminho, envolvendo toda a sala. Depois que tudo estava pronto, Kazuyama começou a falar. Yujito, eu te disse antes que nós, Jinchuriki, estamos em uma posição perigosa, mas não expliquei o porquê. Isso porque Madara Uchiha, aquele que trouxe o caos ao mundo ninja, ainda está vivo. Ele estava à espreita, tramando. Não muito tempo atrás, ele controlou o terceiro Mizukage e o enviou para me matar, na esperança de separar Shei do meu corpo e usá-lo para seus próprios fins. Tive sorte e sobrevivi. Quanto aos olhos que você viu em Nagato, esses não são dele. Pertencem a Madara. O Rinnegan, um dos 3 grandes doujutsu, disse ser exclusivo do sábio dos 6 caminhos. Madara obteve esse poder e planeja capturar todas as 9 bestas com cauda para se tornar o verdadeiro sábio. Você consegue imaginar o que aconteceria conosco, Jinchuriki, se ele tivesse sucesso? Yujito, junto com Matatabi dentro dela, ficou sem palavras. Até Shei, que já sabia parte da verdade, ficou impressionado ao ouvi-la novamente. Ao ver a expressão dela, Kazuyama estendeu o punho direito e disse, sei que isso é complicado, e até Matatabi deve estar abalado. Então, que tal nos unirmos? Yujito, estenda o punho direito e abra a mente. Esta é uma das formas de comunicação dos Jinchuriki. Todas as 9 bestas com cauda compartilham uma origem comum. Contanto que baixemos nossas defesas mentais e deixemos seus chakras se misturarem, podemos construir uma plataforma de comunicação. Ainda atordoada, Yujito lentamente estendeu seu punho direito, que encontrou de Kazuyama. Em um instante, o chakra de Matatabi e o de Shei se entrelaçaram. No momento seguinte, tanto Jinchuriki quanto suas bestas com cauda se encontraram em um espaço branco puro. Assim como Kazuyama havia dito, esta era a plataforma que eles criaram juntos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.